Bom, pessoal, boa noite. Quando eu tinha 25 anos de idade, eu fui batizado exalquiano por um agrônomo apaixonado pela Exalc, que me ensinou em um dia o que era agricultura e o que era o agricultor. E esse meu chefe, quando eu o conheci, eu tinha 22 anos de idade, Dr. José Maria Jorge Sebastião. Ele tinha sido diretor do IBC, era diretor da Jacto, e eu tive que fazer um trabalho para a Jacto, São Paulo, Santos, nunca tinha visto um pé de café, nada na vida, e apareceu lá um trabalho para fazer, eu era estagiário numa agência de propaganda, um trabalho para fazer para a Jacto. E ninguém quis fazer, porque imagine, ficar perdendo tempo com um assunto de pulverizador. Aí deram para o estagiário fazer, que era eu. Eu não entendia nada daquilo, eu falei, eu preciso ver onde fica isso. Não, fica em Pompeia. E como é que faz para ir para Pompeia? Um trem, 10 horas de viagem. Peguei o trem às 10 da noite, cheguei às 8 da manhã em Pompeia, numa sexta-feira, e fui recebido pelo Zé Maria, que me levou para conhecer a fábrica, etc. Eu ia ficar lá sexta e sábado. E no sábado, antes de me botar no trem para mandar de volta, embora, ele me levou para conhecer a fazenda dele, de café, lá em Marília, etc. E me disse assim, eu vou te explicar o que é agricultura. Era 1976 isso, e era ano de Olimpíada agrícola, era ano de Olimpíada. E ele falou, agricultura é igual a Olimpíada. Você tem que superar marcas em cada Olimpíada. Você tem que ser melhor. E o agricultor é igual a um atleta olímpico. Ele tem que superar a cada momento. Mais produtividade, mais resultado. Então, pensa na Olimpíada, porque a Olimpíada é agricultura. E essa lição, eu voltei para São Paulo, criei, na época, uma campanha para a Jacto, que era agricultura, a Olimpíada Agrícola. E produtores rurais são atletas olímpicos. E não podia deixar de colocar lá algo para a Jacto, né? Jacto supera todas as marcas, que era a pegada em cima da concorrência. E aconteceu, por obra do acaso do destino, que o gerente de marketing que estava lá na Jacto foi convidado para ir para Calói, na época, e os Nishimura e o Zé gostaram muito do meu trabalho e me convidaram para ir trabalhar lá em Pompeia, e foi assim que eu cheguei no setor, por uma obra do acaso. Ninguém quis fazer um trabalho e eu fui fazer, e encontrei o Zé Maria, que me deu uma aulinha em um dia, e que, na verdade, foi fundamental na história. Então, quero dizer a vocês que eu conheci agrônomos, extraordinários comunicadores. O Zé Maria era um. Sorte na minha vida, depois da Jacto, fui convidado para ir para a Grosseries, e lá eu conheci 2 agrônomos simplesmente espetaculares de comunicação, Antônio Secundino de São José e Ney Bittencourt de Araújo. E, em paralelo a esse conhecimento, conheci agrônomos fantásticos, comunicadores maravilhosos, como Alisson Paulinelli, uma competência de comunicação brutal, Roberto Rodrigues, um fenômeno de comunicação. Então, eu acho que vocês, agrônomos, comunicam mais, talvez, do que vocês pensam que vocês comunicam. Mas, com relação a esse mundo do agronegócio, o professor Evaldo estava me contando uma iniciativa do NEM, lá por 1970, 70 e pouco. E, Evaldo, você me disse que você estava no diretor acadêmico ou coisa parecida, e o NEM queria montar lá em Viçosa um núcleo de desenvolvimento genético. E vocês, na época, né, estou imaginando, 72, por aí, 71, aquele problema todo na época militar, foram contra, eu fico imaginando, né, e tal. Conclusão, não foi feito uma ideia que, quando você me falou aqui, eu pensei, caramba, acho que a coisa mais importante que eu poderia deixar com vocês, que coisa incrível, como é a vida, né? Uma história ligada ao próprio Ney, lá em 70, contigo, e que perguntei a você, aquela ideia do Ney, de um núcleo de desenvolvimento de segurança estratégica genética,
está acontecendo aqui, agora? E você, com o Caldas, me disseram, estamos, pelo que eu entendi, no início de uma orquestração deste assunto. Né? Isso me leva a... Eu dou aula na França, dou aula para alunos do mundo inteiro, e em fevereiro, nas minhas aulas lá na França, eu sempre tenho um encontro com o pessoal da Cargill, e tem um homem lá, o Tilman Stamp, que há 25 anos ele é responsável por análises estratégicas de agribusiness da Cargill. E sempre convido o Tilman, e eu perguntei como é que está a situação do crescimento da agricultura no mundo, na visão Cargill, porque você sempre me dizia que o leste europeu provavelmente fosse crescer mais rápido que o Brasil. Ele me disse, era, mas com a guerra lá não mais. O único lugar que pode crescer é o Brasil. E eu perguntei como é que está o aspecto dos agricultores, por exemplo, lá, acesso ao conhecimento tecnológico contemporâneo. Ele me disse que os agricultores ucranianos não têm semente. Eles têm que desenvolver porque as empresas saíram. Ao ter essa informação lá do Tilman sobre a Ucrânia, numa guerra, eu me lembrei imediatamente do Ney Bittencourt de Araújo, da minha experiência na Grosseries, onde eu convivi ali com eles 15 anos, e me lembrei de um momento em que o Ney me pediu, eu não sou agrônomo, não geneticista, nada disso, mas o Ney me pediu que eu comandasse a introdução da genética da Agroceres Ross no Brasil, avicultura, cuja ideia do Ney sempre foi buscar o melhor do conhecimento internacional, trazer para o Brasil e adaptar, como já tinha feito com a Agroceres PIC, na área de suínos, e a ideia mesma era a da avicultura, até porque tinha uma visão estratégica de negócio por trás disso. O milho, primo pobre da agricultura na época, quando o milho ia mal, você ia bem no suíno, na galinha, que eram os clientes do milho. Quando o milho ia bem e era muito caro, o prejuízo, ou seja, a ideia estratégica da Grosseries está no campo da genética envolvendo a cadeia produtiva do milho. Isso é o que estava por trás. E eu me lembro que nessa história da avicultura, da Agroceres Ross, empresa escocesa, que pesquisava já há 10, 15 anos atrás uma galinha que era bem diferente da líder do Brasil naquela época, que era uma galinha voltada ao desempenho a partir do desmanche dentro do frigorífico. Ao contrário da galinha que era líder naquela época, que era uma galinha boa de galinheiro, gorda, né, e que não tinha as partes nobres ouvidas. Então era essa história que quando você contava para as pessoas, todo mundo gostava, mas ninguém queria mudar a tecnologia que vocês, como professores, pesquisadores que são, sabem muito bem que mudanças de tecnologias, né, sempre dá encrenca e problema. E aí o Ney pediu, vai investigar isso. Muito bem, eu fui naquela época andando atrás das integrações daquele período, e numa das conversas com o Saul Brandalize, presidente da Perdigão, eu não sei por que veio à minha cabeça a seguinte pergunta, que acho que é a pergunta que eu faria a vocês aqui e às lideranças do agronegócio brasileiro. Eu perguntei para ele, Saul, qual é o maior medo que você tem com relação a essa atividade de frango na Perdigão? Teu maior receio? Ele falou, são dois, Tejão. Primeiro, que as matrizes das matrizes chegam de avião em Viracopos e se der qualquer problema, a minha atividade para. E a outra foi fantástica. Ele me disse, o geneticista que cria galinha não pensa em mim, pensa no meu concorrente, porque ele trabalha nos países voltados aos meus concorrentes, que era a Europa e Estados Unidos naquela época. Eu falei, Saul, se a Grosseries trouxer o núcleo genético da Ross Poultry Breeders para o Brasil, com contratação de geneticista brasileiro, fazendo as adaptações, desenvolvendo genética no Brasil, você é cliente? E ele me respondeu, eu sou o seu primeiro e maior cliente. Foi assim que chegou no Brasil a Grosseries Ross Poultry Breeders.
E essa experiência é fascinante, porque quando a gente olha hoje esse campo da genética, me vem à mente os fundamentos que aprendi e com quem continuo aprendendo. Quando, por exemplo, vou ter uma conversa num canto com o Berger, que é o cara geneticista da Monsanto, que conhece tudo, e que ontem, lá comigo, me disse: João, nos próximos 5, 6, 7 anos, vem uma enxurrada de materiais novos. Eu falei, de quê? De hortaliças, de hortaliças, de um monte de coisa, inclusive envolvendo aspectos nutricionais humanos, não apenas agronômicos. Eu perguntei, e soja? Vai ter só essa soja aí voltada à praga, à resistência a herbicida? Ele falou, não, vai vir um monte de sojas diferentes para outros fins. E aí eu fiquei vendo o quanto, efetivamente, hoje, quando a gente fala do agro brasileiro, passando lá no CPE, 25% do sistema do agro brasileiro, representando o PIB, no PIB do país, com 500 bilhões de dólares, o quanto nós somos dependentes desse conhecimento e como sinto que ele está longe do Brasil. Então, associando isso a uma outra conversa com Alisson Paulinelli, há uns 6 meses atrás, o Alisson me disse, João, cada bioma brasileiro são 6. Cada bioma brasileiro, dentro deles você encontra mais 100 segmentos de microbiomas. Se nós estudarmos cada microbioma, nós vamos encontrar riquezas de pesquisa e de adaptações simplesmente fundamentais para todo o sistema que envolve as técnicas de plantio e os insumos. Então, quando eu escuto isso de um Alisson, as experiências vividas que eu tive, escuto um Tilman Stamp falando isso lá sobre a guerra na Europa. É claro que não vamos viver aqui uma hipótese maluca de ficção científica, que fosse parar o acesso à genética. Não creio que isto possa ocorrer, até porque a interdependência dessas corporações é realmente gigantesca, e o país, o Brasil, é um gigantesco cliente consumidor. Mas não é por esse receio de uma ficção científica nesse ponto, não. É mais por imaginar, e aqui vocês são os pesquisadores deste tema, imaginar que o design de uma agricultura tropical que evoluiria para conhecimentos específicos e pontuais de cada nicho biômico deste país passa necessariamente pelo design da genética. Então, eu creio que de tudo que eu poderia aqui deixar nesse papo curto aqui de estímulo para uma FEALC, é o quanto poderíamos nos aproximar de uma confederação nacional da agropecuária, nesta visão estratégica, o quanto poderíamos aproximar da ABRAS, Associação Brasileira de Produtores de Sementes, o quanto poderíamos nos aproximar dessas instituições com esta preocupação, não a preocupação tola de que vamos ser independentes. Não creio em independência neste mundo, mas eu creio que nós podemos ter alguns alertas importantes aqui para o Brasil. O assunto de fertilizantes deu uma bela balançada, princípios ativos na dependência de lá fora. Eu trabalhei na Jato, já tem uns meses atrás, muitas máquinas Uniport paradas esperando um chip chegar. Portanto, eu acho que existe no campo da pesquisa e do conhecimento, que vocês tão bem representam, a oportunidade de olharmos um Brasil estratégico e, nesse Brasil estratégico, considerarmos isto que vocês dominam tão bem, que é esse conhecimento da agricultura tropical, e quando vocês olham a riqueza disso no cinturão tropical do planeta Terra, as oportunidades não é só Brasil. As oportunidades, não tem muito tempo, recebi um grupo da Austrália querendo que eu ajudasse eles a identificar produtores brasileiros que fossem trabalhar no norte da Austrália, porque é o mesmo sistema lá tropical nessa parte deste continente. Então, imagino que as oportunidades são efetivamente
mundiais. E voltando ao Alisson, a agricultura temperada nos trouxe até aqui. O que vai levar daqui para frente é a agricultura tropical no planeta. Então, falando de Exalc, né? A professora me corrigiu, eu não sei porquê, eu estava dizendo que é a quarta, pelo professor Núcio me disse, viu? A quarta melhor escola de ciência agrária do planeta Terra. Não, mas depende, não sei. Bom, eu não sei se não é a quarta, deve ser a terceira, provavelmente, né? Mas estamos numa escola, que é uma escola fascinante, reconhecida mundialmente, e vocês têm aqui na FEALC uma oportunidade muito rica, não só de ampliação dos negócios e das atividades que vocês já fazem, mas também de um olhar estratégico para o país. Passando lá no CPE, com o professor Mentig, querido amigo, provocamos lá o pessoal do CPE para saber se aqueles 500 bilhões de dólares têm possibilidades de virarem $1 trilhão. Esse ficou um objetivo para uma conversa que o Mentig vai ajudar a ter, porque o PIB brasileiro é um PIB ridículo perante o que o país é. É o quinto maior país do mundo. Não, o Brasil é o primeiro maior país do mundo em metro quadrado útil. Certo? E principalmente agora com toda a riqueza que podemos extrair deste aspecto também ambiental. Maior país do mundo por metro quadrado útil. E você olha um PIB ridículo de $2 trilhões. É um PIB insignificante. E aí, se você fosse virar CEO deste negócio chamado Brasil, com a potencialidade existente dentro dele e as realidades que a gente tem, porque nós temos um superávit de realidades e um déficit de comunicação, você olhar o país, $2 trilhões. Não, este país é para ter no mínimo $4 trilhões. E como é que eu posso fazer isso? Se o PIB do agribusiness, na mensuração atual do CPEA, é 25%, e aí vamos conversar melhor lá para ver se nós não conseguimos tirar do setor da construção o que é agribusiness. Não conseguimos tirar do setor automobilístico, quer ver, se fizermos um estudo um pouquinho maior, a gente vai ver que, muito provavelmente, o impacto do sistema agribusiness no PIB brasileiro está muito mais para 40% do que para 25%. Mas é coisa a ser trabalhada e provada. E esses, 1/3 que seja, alavancam todo o resto. Portanto, me parece que a única forma para o Brasil ter um PIB decente, numa meta aí de 10 anos, e para isso exigiria um planejamento estratégico. Então, a minha provocação, professora doutora Thaís, é que, quem sabe, a gente possa colocar na mesa das lideranças e do próprio governo algo útil para discutir. Dobrar o PIB brasileiro de tamanho, dobrando o PIB do agribusiness, porque é onde nós temos conhecimento e condição de realizar, com toda a demanda e todo o potencial que tem pelo planeta fora e que a gente sabe que não utiliza. Você conversa com o pessoal de suco cítrico, é o maior produtor do mundo, Brasil, maior exportador do mundo. E eu perguntei para eles, escuta, não tem como a gente crescer? Não, nós já somos os maiores. Qual é o consumo per capita disso na Ásia? Qual é o consumo per capita disso em África? Nada. Então, se fosse aumentar o consumo per capita do café, do suco de laranja, você teria que fazer uma citricultura o dobro desta. E quando analisamos lá os números CPE, olhando o sistema de agribusiness, antes da porteira, dentro e pós, fica evidente ali que esse salto para 1 trilhão necessariamente tem que passar por uma política agroindustrial, porque é na agregação de valor que nós iríamos conseguir transformar isso. Agora, fica aí a provocação para vocês. Agronegócio é um sistema e também pouca gente entende isso. Eu vejo muita gente associando o agronegócio como sinônimo de agropecuária e esquece que é um sistema de comércio, indústria, serviço, agropecuária e desse conhecimento que vocês dominam tão bem. E com relação à comunicação, é algo como minha profissão é marketing, eu fico muito indignado com a nossa incompetência. Porque a primeira coisa de uma estratégia de marketing
é não falar mal de cliente. E nós, o tempo inteiro, falamos mal dos nossos clientes. Ah, aqueles imbecis lá desmataram tudo, agora não quer que a gente mate. Não fala isso. Tu ganha o quê falando isso? Ganha o quê? Aliás, eu me lembro ainda quando comecei lá nem Jato, quando já estava lá, anos 90, a ordem era ir para o campo e desmatar, era essa a ordem para um colono. Portanto, não fica falando dos caras lá na Europa que fizeram isso. Então, não fale mal de cliente, não fale mal da China, não fala mal de cliente, isso é um erro, simplesmente brutal. E a outra coisa do mundo nosso de marketing é, se você não gosta do que os clientes pensam de você, a culpa é somente tua. Não bota a culpa nos outros. Então, nós temos que organizar, como disse ontem lá na BAG, nós temos um superávit de realidades extraordinárias, vocês dominam elas muito bem, e temos um déficit gigantesco de comunicação. Não sabemos nos apropriar do superávit positivo que temos à disposição. E, ao contrário, temos uma certa mania, que precisamos identificar melhor até sob o ponto de vista psiquiátrico, uma certa mania de patinho feio. Para vocês terem a ideia, o pessoal do Serasa Experian, começou a fazer um trabalho avaliando os agricultores brasileiros, não apenas pelo lado do crédito, mas avaliando, eles têm um database completo, aliás, é um negócio incrível, um database gigantesco, total e completo, avaliando o quanto os agricultores brasileiros estão dentro da exigência das legislações ESG. Fizeram uma primeira amostra, com 10% de agricultores que pediram crédito rural ano passado, de pequenos, médios a grandes. 163 mil na amostra. Um número grande. E deu o quê? 99% correto. 1% não. E o presidente da Serasa Agro, Experian, ele ficou indignado, porque ele disse, eu apresentei isso para a sociedade brasileira, e quando eu apresentei esses dados, ao invés do pessoal debater o 99%, ficou debatendo o 1%. Aí reclamaram que a amostra não era suficiente. Eles fizeram um segundo estudo, com uma amostra de cerca de 377 mil produtores, e identificaram de novo que 9 entre 10 produtores brasileiros são sustentáveis e ok. Ou seja, e você pega um trabalho como o do doutor Rajão, que aqui entre nós, a turma do agro não gosta muito dele, os estudos que eu vi do professor Raoni também mostraram isso. 90%, mesmo pessoas que não são muito queridas, eu diria. Ou seja, e nós ficamos debatendo aquilo. Ah, mas a Europa, o que você comunica para a Europa? O que você fala? O que você se organiza para comunicar? Imagina, e aí eu escuto também assim, enquanto não estiver totalmente correto o país, com desmatamento impecável, enquanto não estiver tudo perfeito, não adianta comunicar. Eu falo, se a Coca-Cola fosse esperar ficar tudo perfeito no mundo do soft drink, ninguém conheceria a Coca-Cola. E uma outra coisa fundamental em marketing, pessoal, é que o cliente não sabe o que quer. Pensem na área de vocês. Eu comecei na Jato. Os pulverizadores que os clientes queriam em 1977 eram chamados de bomba de passar Treflan. As máquinas que eles queriam era altíssima pressão, altíssima vazão, para fazer uma enxurrada de veneno na planta. E isso não era o que tinha que ser vendido. O que tinha que ser vendido, fui aprender lá com Sartori, com Ronda, eram microgotículas, baixa pressão e baixa. Isto sim é que fazia a proteção. E vai provar para os agricultores que aquela nuvenzinha é mais eficaz do que o jorro. Ninguém pediu pulverizadores daquele tipo, ninguém pediu pulverizadores com tanques de polietileno de alta densidade, pelo contrário, gostavam da fibra de vidro.
E o velho Nishimura, que numa sacada genial, com tanques de polietileno, e as máquinas com tanques de plástico não vendiam. E o infeliz aqui estava passando ao lado do estoque e passa o velho. E me pergunta assim, Tejão, por que não vendendo máquina nova? Eu disse, Nishimura, é plástico, o agricultor não gosta, plástico quebra, não presta. Ele falou, pega a marreta. Eu falei, o que o velho vai aprontar? Fui pegar uma marreta, ele falou, bate em plástico, bate em tanque de fibra de vidro. Eu falei, Nishimura, vai estragar, bate com força. Dei uma cacetada com raiva naquele tanque de fibra de vidro, esgarçou, né? Agora bate tanque de plástico. Nishimura, vai estilhação, bate mais forte ainda. Bati com aquela marreta num tanque de 600 litros de um pulverizador. A marreta bateu no tanque e voltou para trás pela resiliência e não aconteceu nada. E o velho pergunta, que máquina mais forte? Eu falei, plástico, senhor Nishimura. Compra a marreta, dá para o vendedor sair batendo em máquina de cliente pelo campo. Ninguém pediu colheitadeira de café. Plantio direto. Bartz, Dijkstra, eram chamados de imbecis com a ideia do plantio direto. Professor Emanuel Floss, querido amigo lá de Passo Fundo, o pai dele era agricultor. Dizia que ele era um imbecil promovendo pelo Brasil o plantio direto. Sementes híbridas de milho. Ninguém pediu para o velho Secundino. Genética. Ninguém pediu. Ou seja, me parece que a missão maior da nossa comunicação é entender esses fundamentos de marketing. O cliente não sabe o que quer. Alguns enxergam antes, mostram e vendem aquilo que as pessoas não sabem ainda que queriam. E no trabalho de vocês, isso é exemplar. Ninguém pediu Barbie. Se não tiver Barbie, seremos mulheres infelizes do planeta. Ninguém pediu Coca-Cola. Se não tiver Coca-Cola, nós vamos morrer de sede. Então, ninguém pediu celulares, ninguém pediu automóveis, ninguém pediu nada. Então, o ponto de vista da comunicação é este tema todo que hoje é fascinante no mundo, que é o assunto natureza, ambiente. O país é simplesmente espetacular disso. Ao invés de ficar falando mal de quem está falando isso, pelo contrário, vamos criar, professora, como o pessoal da agroindústria de alimentos, a PepsiCo, uma das maiores companhias do planeta Terra em alimentos, rainha das batatas chips, começa a colocar nas embalagens de batata Lay's fotografia dos produtores de batata. E escreve, aqui só tem sal, óleo e batata. E fotografia de produtor. O que acontece com essas embalagens? Vendem mais do que as outras. Por quê? Porque simplesmente você está mostrando para o consumidor que ali tem natureza e que ali tem mão de pessoas. Então nós vamos assistir cada vez mais as pontas nos supermercados, valorizando extraordinariamente a originação. A originação vai ser diferencial do consumo na ponta de venda, o que é algo muito diferente do passado, porque ninguém queria saber de onde vinha o leite, de onde vinha café, de onde vinha nada. Agora vai saber, e pelo que o Berger me contou, lá no cantinho, vai ter preço diferente para diferentes finalidades dos vegetais na minha vida, no consumo, e, com certeza, na produção agroindustrial também, onde provavelmente 1 grão novo da soja vai valer por 1 tonelada num aproveitamento aí a partir dos aspectos todos da edição gênica que vocês dominam muito bem. Então, finalizando, o professor Ray Goldberg, que é o criador do conceito de agribusiness, em Harvard, nos anos 50, com quem Ney foi o primeiro brasileiro a estudar, e que me permitiu estudar, e mais alguns brasileiros lá em Harvard, nos anos 80. Eu conversei com ele há uns 3 anos atrás, perguntando qual é a nova visão do professor Ray Goldberg sobre este assunto envolvendo a visão que ele teve de agribusiness. Ele falou, Tejão, não use mais o nome agribusiness.
Agora, a partir da pandemia, este sistema é um health system, é um sistema de saúde. Saúde de solo, saúde de planta, saúde de tudo. Saúde é o nome. Saúde do ambiente, saúde das pessoas, saúde humana, saúde, health system. E que nome para agribusiness? Em inglês, food citizenship. Seria, mal traduzindo, uma agrocidadania. Eu perguntei, por que cidadania? Ele falou, Tejon, no planeta Terra tem 4 bilhões de pessoas na pobreza e na miséria, 1 bilhão que não tem comida. Onde se estabelece o mal, a doença, é onde existe exatamente a miséria. Então, nós temos que ter uma visão de que esse sistema de produção a partir do solo, da água, dos mares e dos ares é um sistema que tem que necessariamente a visão de cidadania. Então, quem sabe, vocês também, voltando ao Alisson, num papo com ele, ele falou, Tejon, muito bonita a nossa agricultura. Vai ter 4 milhões. Ele me disse 4 milhões e meio. Acho que talvez ele tenha exagerado nesse meio. Ele falou 4 milhões e meio, ele falou, de agricultores brasileiros com terra, famintos. Então, eu acho que o que tem para ser feito é simplesmente fascinante. O que tem para ser feito é simplesmente fascinante. E eu tenho aqui na minha mão 10 canetas Bic. Isso aqui é um negócio muito rico. Eu tenho o meu médico, o Dr. Chakra. Ele falou assim, Tejon, a nossa vida é como se fosse 10 canetas Bic. Quantas canetas tu já usou? Tu já usou, está com 70. Tu já usou 7 canetas. Sobra 3. E talvez não sei se vai usar as 3. Ou talvez mais uma, não sei. Mas 7 já foi. Então, seja muito intenso, porque as canetas já foram. Fazendo uma analogia do sistema do agro brasileiro, o Embrapa comemorou agora 50 anos, imaginando de 50 a 50, imaginando 100 anos, de 1950 até 2050, nós já consumimos 7 canetas. Tem 3. Agora, o que eu fico vendo nas andanças e conversas do pessoal é que tudo o que vai acontecer nos próximos 3, a transição acontece nesta década aqui. Então, tem uma coisa chamada velocidade, velocidade, velocidade. Nós não temos mais 30 anos para achar se plantio direto vai dar certo ou não. Nós não temos mais 40 anos. E eu vejo como um desperdício gigantesco, que a gente não está abordando, é o potencial genético que vai para o lixo. E me deram um exemplo muito pequeno, que vocês, como especialistas, podem corroborar com ele ou não. Alguém me disse assim, Tejon, quanto você acha que você joga fora de potencial genético de uma semente plantada a 50 graus centígrados? Provavelmente considerável. Então, talvez a gente tenha que ter um sistema de plantio a frio, como tem no supermercado. Ou seja, imagina o que tem por aí para ser feito, né? Portanto, vocês são sortudos, estão num lugar maravilhoso e simplesmente com um mundo de coisas para fazer e para aperfeiçoar. E, professor Menten, aqueles nossos amigos da Crop Life têm que entender uma coisa. Eles são as companhias que têm que explicar para a sociedade urbana consumidora que ciência não é veneno, que ciência não é o mal. O mal é o uso da ciência, como se usa a ciência. E que nós vivemos de ciência. E quem tem que fazer isso são as corporações que têm os seus negócios fundamentados em ciência e que têm as suas estratégias de marketing sobre isso. Então, eles precisam, sim, muito mais do CCAS, talvez do que estão pensando que precisam. Então, que pode e deve ter um planejamento, mentem, estratégico de longo prazo, que começaria com uma educação básica, mediática e persuasiva sobre o que é ciência
E como a ciência está presente em tudo que a gente vive. E como ela também, eu acho que foi o professor Evaldo que me contou, o frango saindo da televisão de cachorro, dizendo, eu sou ciência. Ciência não é veneno. Eu não estaria vivo sem ciência. Muitos de nós, eu acho, aqui, ó, nós estamos já numa idade aqui das 7 canetas, eu acho que muitos de nós aqui não estaríamos vivos sem ciência. Amo as minhas injeçõezinhas da diabetes, que maravilha que eles existem. Não é? Portanto, precisa haver uma campanha educadora sobre o que é ciência, porque a ignorância com relação a isso pode ser um atraso considerável, um impedimento para a velocidade desses ganhos. E é uma preocupação que a gente sente nas grandes corporações, quando eu pergunto, escuta, não está na hora de você educar a sociedade consumidora sobre o que é edição gênica? É importante, mas vai fazer. Vai levar um cacete danado. Então tem que ser feito assim como o assunto ultraprocessado, professora. Existe à disposição do setor agroindustrial uma instituição chamada ITAL. Por que não bota o ITAL educando as pessoas com relação a isso? Porque também considero muito delicado você, como CEO de uma Unilever, ir se meter a fazer isso. Mas o ITAL pode muito bem ser o porta-voz dessas coisas. E com relação às mulheres, né, vai aqui uma outra coisa, o Congresso Nacional das Mulheres, 25 e 26 de outubro, está presente lá a Paula, que virou a cereja do bolo do agronegócio, com essa chefia na Embrapa Meio Ambiente, né? Só você. A Paula e a professora Thaís estarão lá na abertura, com o Roberto Rodrigues, para fazer alguns insights que eu vou levar. Nós estamos fazendo uma pesquisa de percepção do agro brasileiro na Europa, patrocínio da Serasa, está pagando a pesquisa. Vamos ver se a gente leva alguns insights interessantes sobre as percepções de Brasil, né? E não me interessa levar uma coisa que não presta. Me interessa é encontrar alguma coisa que seja carinhosa e querida do Brasil, porque é isso que embala a comunicação racional. Se não encontrar algo que atinja o coração, toda a tua racionalidade vai para o lixo, porque você só chega no cérebro através do coração. E falar para meia dúzia não basta, tem que falar para todo mundo. Então, teremos lá a pesquisa e teremos na abertura a sua presença, a professora, com a Paula, e o título do congresso é Dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade e a marca brasileira. Então é nessa abertura que vocês têm uma missão genial. Cutuca a CPE, como que a gente pode ter um TRI, tá bom? Eu sei que tem muito E, C, mas com certeza a gente pode dobrar de tamanho. E com relação à sustentabilidade, as coisas extraordinárias. Aliás, eu fiquei conhecendo outro dia o programa lá do Ministério da cadeias descarbonizadas. Cadeias descarbonizantes, é isso? São 13 cadeias. Extraordinário projeto. Que plano! E ontem o ministro dizendo que tem 40 milhões de hectares de pastos. Eu vou te contar. Esse país aqui é de uma riqueza. Eu acho que o Brasil não conhece o Brasil. E essa síndrome de patinho feio, vale ler Hans Christian Andersen, reler a fábula, né? Ele só vai descobrir que ele não é um patinho quando ele vê o reflexo numa represa e vê voando ao longe aves lindas. E aí ele vê, nossa, eu seria feliz se fosse igual aquelas aves. Aí quando ele olha, ele vê que ele não é um pato, ele vê que ele é um cisne. O Brasil acho que está precisando descobrir esse talento extraordinário dele e construir riqueza. 2 trilhões de dólares é um PIB ridículo para esse país, tem que ser no mínimo 4. USA é 25, China 18, Japão, que levou 2 bombas atômicas na cabeça, é 4.700. Somos menos que Irã, menos que... Não tem sentido, né? Riqueza extraordinária. Então, professora, obrigado pelo convite. Eu amanhã cedinho tenho que levantar cedo e viajar, vou lá para Guarapuava, lá no meião do Paraná. E muita coisa para fazer por aí, muito trabalho, porque essas 10 canetas aqui acabam logo, e a única coisa que mantém a gente meio alegre é trabalhar. Aliás, eu não sei se o Antônio, o motorista, está por aqui, mas o Antônio me contou a história. Antônio,
vem aqui que eu vou encerrar com você aqui. Aliás, é extraordinária pessoa, e no caminho veio me dando umas aulas e mostrando os filhos do Antônio, trabalhando, e ele falando com uma naturalidade muito grande. E aí eu perguntei, Antônio, mas o que tu fez com os teus filhos para eles estarem tudo trabalhando? Na Caterpillar, tem uma filha trabalhando no CPE. Que raio que tu fez com essas crianças? Ele simplesmente educava as crianças para o amor ao trabalho. Então, nas 10 canetas aqui, a mensagem que deixo aqui, principalmente neste campo da criança, a nossa vida é decidida na primeira caneta. A primeira infância decide a gente. Porque é a partir dela que a gente vai poder chegar num lugar que mandam fazer um trabalho que você, a princípio, não gostaria, não entende nada, você pega e vai. Você pega e vai, e aí alguém te explica e você escuta. Como foi a minha vida, com o Zé Maria, Jorge Sebastião, no início, e os aprendizados com Nishimura, com Ney, com Secundino, e onde quer que eu vá, eu sempre procuro coletar essas coisas positivas, assim como o próprio Antônio aqui, que eu agradeço muito pela viagem. Agora vamos de volta. E, pessoal, sucesso, felicidade. Peguem tudo que puder pegar. Não neguem trabalho. Criem e pensem bem. Eu, como tenho essa paixão pelo mundo agrosseriano e genético, o que vocês dois, Caldas e Evaldo, me contaram, fiquei muito entusiasmado, porque nós poderemos precisar. Não é na ficção científica de não ter, como o Brandalize falou, de não ter as matrizes da matéria, eu não creio que isso possa ocorrer, mas o desenvolvimento mais estratégico desta nossa agricultura, talvez ela precise sim de núcleos fundamentados dentro do nosso país, dos nossos múltiplos biomas, pensando inclusive em levar soluções para todos os países do cinturão tropical do planeta, que é onde tem a miséria e a pobreza do mundo, e vamos ter que enfrentá-los. Aliás, do ponto de vista de comunicação, nada seria mais espetacular do que uma mensagem brasileira para o mundo, dizendo, nós disponibilizamos para todos os países do cinturão tropical do planeta Terra o nosso conhecimento. E nós gostamos de todos os agricultores do mundo, não tem nenhum que a gente vai querer enfrentar ou tirar o trabalho dele. Porque, no mínimo, isso a gente podia usar na nossa comunicação e não assustar o pessoal, colocar o pessoal com medo, que nós vamos tomar conta de tudo. Erramos na comunicação e precisamos de um trabalho nesse sentido e que passa a ser aí, com a responsabilidade do prêmio do Ney, uma missão forte para incomodar positivamente o país. E quem sabe, mentem, professora, quem sabe aqui, da própria Exalc, não possam nascer pressões nesse sentido com relação à construção da imagem brasileira sem ficar fazendo besteira. Porque o superávit que a gente tem é grande e o déficit de comunicação é enorme. Agora, fundamento de comunicação. Quem é o emissor? Dependendo do emissor, pode ser maravilhosa a comunicação, mas não vai dar certo. Então, temos que pensar nisso também. Uma pesquisa feita no Brasil sobre quem tem autoridade para falar do agro apareceu em Embrapa num nível da opinião pública. Interessante. Apareceu em Embrapa como tendo autoridade para isso, num patamar de qualidade de marca parecido com a qualidade percebida de uma marca como Unilever. Então, temos o conhecimento, temos condição de fazer, e no mundo da propaganda, o Brasil é premiado no planeta inteiro como uma das melhores publicidades do mundo. Agora, morre Pelé, e nós nunca usamos o Pelé. Um Senna, nunca usamos um Senna. Nós parece que jogamos fora também esses decodificadores. E para encerrar definitivamente, quando a Anitta fala mal do setor, o pessoal xinga a Anitta. Burro, não xinga a Anitta. Xinga a Anitta, xinga milhões de pessoas. Conquista a Anitta, né? E sobre isso ela falou mal do leite, que dá para tomar leite, não legal do leite. O pessoal ficou bravo, xingou a Anitta. Tejão, olha aí, essa aí xinga, não vou dizer os palavrão aqui. Aí eu fui analisar as músicas da Anitta. Deixa eu olhar as músicas da Anitta. Eu encontro uma música da Anitta, linda, né? Dentro do padrão funk,
chamada Eu Amo Leite Condensado. E aí, Anitta, querida, o pessoal do leite é legal. Até uma turma gravou uma musiquinha assim, desse tipo. O pessoal do leite é legal. Em cada porta de metrô tem uma Dona Maria vendendo leite toda manhã. O leite é bacana, são mais de 2 milhões de pessoas. Deixa, o leite é legal. São tudo teu fã, te amam você. E tu já disse um dia também que tu ama leite condensado. Ou seja, temos que aprender a comunicar. E não adianta falar mal das pessoas. Gente, obrigado. Eu vou ter que partir por essa necessidade aí de acordar cedinho amanhã. E desejo a vocês sucesso muito grande. E cá entre nós, mestres aqui do mundo da genética, vamos pegar firme. E mentem. Vamos fazer essa Crop Life investir na comunicação para a sociedade urbana sobre o que é ciência. E lá nos Estados Unidos, o CFI, Center for Food Integrity, descobriu que a melhor pessoa para falar para um cidadão leigo o que é ciência é uma mulher, mãe e pesquisadora. E aqui acho que nós temos algumas à disposição. Ok, pessoal? Muito obrigado, viu?